3h06, estamos de volta aqui com o estúdio CBN e recebendo aqui um convidado que já é da casa, né? César Unhani, pilotos de teste, foi nosso colunista aqui dentro do CBN Motor. Tudo bem, César? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao estúdio CBN. Obrigado, Henrique. É sempre um prazer estar aqui, né? Eu não posso nem dizer que é voltar para casa, porque eu nunca saí daqui, né? Pois é. Ô César, hoje a gente vai falar de um assunto que interessa para muita gente, que está muito no centro do debate, né? Carro elétrico, né? Mal chegou as baterias, como você estava me dizendo aqui, já são coisas do passado, é isso mesmo? Bateria, a bem da verdade, né, Henrique? Se a gente pegar todos os ouvintes que estão aqui, em algum momento, quando a gente falava da pilha ou quando a gente fala da bateria do celular, né, ela nunca foi nenhuma novidade. Aliás, o carro elétrico, né, como muita gente gosta de apontar um farol para o futuro, ele não tem nada de novo, né? Se a gente olhar para o espelho retrovisor, em vez de acender um farol, a gente vai descobrir que o carro elétrico ele nasce na década de 1880, antes do carro a combustão. E ao longo, né, da sua trajetória, enfim, discutindo a indústria automobilística em tentar trazer uma matriz energética que competisse com o combustível, enfim, vamos lembrar que o carro já foi a vapor, ele já foi a carvão, a gasolina, a etanol, a gás, e ele sempre, né, disputou aí, a eletricidade sempre disputou um espaço. E lá, quando ele nasceu, já era assim. Era um carro que você espetava na tomada, usando a energia elétrica do sistema, carregando baterias para que essa carga, né, de eletricidade acumulada conseguisse atender a demanda de um motor elétrico. Motor elétrico que sim, é muito bom. Quando a gente fala de carro elétrico, eu sempre gosto de dividi-lo em duas partes. O que é bom no carro elétrico? O motor. Agora, bateria e usar o sistema, né, de energia elétrica para carregar essas baterias, ao longo de todos esses anos que se passam de um século, sempre foram um problema para os carros elétricos e não vão deixar de ser. Porque para você ter uma bateria, você depende de minério, você depende de escavação. Eu vejo algumas indústrias, né, dizendo que não vão ter carro elétrico, não vão ter carro a combustão em 2028, em 2030, só que bate na nossa porta as mineradoras dizendo que nós não vamos ter cobre em 2030, que vai ter a escassez do cobre. Um carro comum precisa de 15 quilos de cobre, um carro elétrico precisa de 83 quilos de cobre. Então tem algumas contas, né, e olhando um pouco para o futuro, e um futuro muito próximo, que elas não fecham e fazem com que o carro elétrico espetado na tomada e com baterias não se sustente. Certo, César, e como é que estão essas discussões hoje no mundo, né? Quais são as soluções que a gente tem de imediato para poder imaginar que de fato o carro elétrico ele vai sair e vai estar acessível à população? Legal, assim como o carro híbrido, né, que é um motor a combustão servindo de gerador para carregar uma bateria, para tocar um motor elétrico, ele é uma passagem. Eu acredito que o carro elétrico, usando o sistema de energia elétrica com baterias, ele também é uma passagem. Para você ter um carro elétrico com aquilo que ele tem de bom, que é o motor, em funcionamento e amigo do meio ambiente, sem ter que ter escavação, sem ter que ter mineração, sem que você agrida o meio ambiente, tanto no antes, que é para construir a bateria, quanto no pós, porque a bateria ela é um passivo ambiental muito grande, como também não usar o sistema elétrico, que vamos lembrar que hoje toda a crise econômica que o mundo está vivendo é em função de energia elétrica, ok? Para nós não agredirmos esses dois pontos, que são muito negativos, você precisa de uma biomassa gerando eletricidade e tocando um motor elétrico. E é aí que eu digo para você que o Brasil e o brasileiro têm muita sorte. Por quê? Hoje a melhor biomassa para se transformar em eletricidade e tocar um motor elétrico se chama etanol. Imagina você hoje, assim como você faz normalmente, em vez de colocar um carro espetado na tomada uma noite inteira para carregar uma bateria, você vai num posto de combustível e manda encher o tanque de etanol. Esse etanol, pelas suas propriedades, ele passa por uma célula de combustível, também conhecida como célula de hidrogênio, e ele se transforma em eletricidade, tocando o motor elétrico, fazendo funcionar o motor elétrico. César, você está dizendo o seguinte, que nós vamos ter um motor elétrico e nós não vamos ter que ligá-lo na tomada e não vai precisar bateria?
exatamente isso. Aí você vai dizer assim, esses são estudos que estão por vir? Eu já andei com um carro com esse sistema em 2015. Então nós temos hoje montadoras trabalhando fortemente nisso. Nós temos a Unicamp, através de cientistas como o Dr. Gonçalo, trabalhando nisso. Na própria Unicamp hoje, em Campinas, você tem o pessoal que está trabalhando no maior e melhor aproveitamento da cana para esses fins. Você tem um outro setor trabalhando exatamente na célula de combustível, aonde, para você ter uma ideia, você tem um equipamento do tamanho de um telefone celular e ele tem uma capacidade de substituir 500 quilos de bateria. Em vez de carregar em 10 horas, ele se carrega em 10 segundos. Então, passa por um sistema onde, aí sim, de verdade, o carro elétrico, do berço ao enterro, vamos assim dizer, ao túmulo, não tem nada mais amigo do meio ambiente. Porque você usa um combustível renovável que captura, né, gás carbônico, para poder entrar num sistema que você não precisa eletrificar o Brasil inteiro, né, que custaria bilhões, e sabe Deus da onde essa eletricidade estaria vindo, para atuar numa célula de combustível que substitui o sistema elétrico e que acaba com as baterias, né? Ou seja, é desnecessário o uso da bateria, para usar o que é de melhor do carro elétrico, que é o motor elétrico. César, só em linhas gerais, para a gente não deixar nenhuma dúvida aqui para quem está acompanhando a gente, né? As pessoas estão ouvindo você falar que o carro elétrico, mas a gente vai ter que colocar etanol nele, vai ter que ir lá no posto, encher o tanque e tudo mais. Qual que seria a diferença desse modelo para o que a gente tem hoje, o carro a combustão movido a etanol? Total diferença, né? Porque o etanol, vamos lá, qual é o melhor combustível que nós temos hoje? O etanol. Porque ele é renovável, ok? O que é ruim no carro a combustão? É que você tem o etanol, que é o melhor combustível que existe, num sistema antigo de queima de combustível. Um carro hoje, 2021, reguladinho, ele emite 0 de CO2. Mas o problema não é só o CO2. Existem outros particulados que são jogados na natureza, enfim, quando você usa o motor a combustão. Então vamos lá. O que é bom? O combustível. O que é ruim? O motor. Vamos pegar o carro elétrico? O que é bom no carro elétrico? O motor. O que é ruim? O que abastece ele, que é a bateria e a eletricidade. Aí você juntou o melhor de dois mundos. O combustível mais amigável ao meio ambiente e que captura gás carbônico, sendo usado num motor que a emissão de particulados ou de CO2, de carbono, é 0. Então você uniu o melhor dos dois mundos. Um carro que nasce totalmente ecológico e quando você quer descartá-lo, você consegue reciclar tudo, diferente de baterias, diferente de energia elétrica que você espeta na tomada, enfim, que é um sistema que já está caótico demais. Ô César, agora sim, você já disse que essa tecnologia ela já existe aqui no Brasil, né? Você mesmo já experimentou lá em 2015. Exato. Né? Mas uma coisa é a tecnologia existir e a outra coisa é quando a gente vai ter acesso a essa tecnologia, né? Nós como brasileiros aqui, né? Cidadãos comuns e tudo mais, né? Quando que a gente vai ter isso disponível? Você sabe que o brasileiro vai ser o primeiro a ter isso disponível, né? Porque isso, na verdade, favorece o Brasil. Aí alguém pode estar nos ouvindo aqui e dizer assim, tá, então por que o pessoal está investindo em bateria na Europa? As grandes matrizes, né, de grandes marcas estão indo para um outro lado. Porque eles não têm onde plantar comida. Como é que eles vão plantar cana? E é aí que o Brasil, né, como eu disse, senta na janelinha, né, no protagonismo daquilo que de fato é mais amigável ao meio ambiente quando nós falamos de uma mobilidade limpa. Você me disse quando? Hoje nós temos montadoras de peso investindo nisso. Nós temos sistemistas atuando fortissimamente em cima da célula de combustível e bem próximos da gente, a gente tem a Unicamp dando todo o suporte de pesquisa e desenvolvimento junto com seus engenheiros, junto com seus cientistas para fazer com que a célula de combustível seja a mais estável possível, né? A mais eficiente possível, assim como também o etanol produzido seja o melhor etanol também sem gerar nenhum tipo de impacto ao meio ambiente. E aí sim, eu nunca vi o Brasil
está tão à frente, né, naquilo que é amigável ao meio ambiente em torno de mobilidade como nós estamos agora. O que nós precisamos cada vez mais é fazer o que nós estamos, né, Henrique, conseguindo fazer aqui num microfone que tem uma potência gigantesca. Tornar público, tornar sabido pelas pessoas de que ainda o carro elétrico, como ele é hoje, ele está num processo. E o futuro breve, se nós realmente queremos ter uma mobilidade com eletrificação, que de fato ela é boa, sustentável e amiga do meio ambiente, passa por uma biomassa, não passa por tirar energia do sistema, muito menos usar bateria, que é muito agressiva ao meio ambiente. Então, César, o brasileiro ele leva em consideração sempre 2 pontos principais quando se fala de carro, né? O primeiro é custo, né? Isso vai custar mais ou menos pro consumidor. E o segundo é a potência, né? Isso vai tirar a potência do carro, vai dar potência pro carro. Como é que fica essas duas questões? Legal, você me deu uma ótima oportunidade agora. O que é mais caro no carro elétrico? As baterias. 60%, 70% de um carro elétrico hoje é a bateria. E o que eu estou dizendo aqui é que você vai tirar deles o quê? O que é mais caro? A bateria. Que é a bateria. Então, isso já é a favor do custo do veículo elétrico. Segunda coisa importante, não tem coisa mais divertida do que a potência e a pancada que você toma nas costas quando você acelera um carro elétrico. As pessoas, quando a gente fala de carro elétrico e nunca tiveram experiência com carro elétrico, acham que o carro elétrico é igual uma enceradeira, né? Que vai fazer que e não vai sair do lugar. A gente sempre vê aquele pessoal andando na rua com aquelas bicicletinhas elétricas, fazendo aquele barulho e andando devagarzinho. Pois é. É a impressão que fica na nossa cabeça. Mas veja bem, nós estamos fazendo uma confusão mesmo, sabe por quê? Aqueles que eles andam não faz barulho. O que faz barulho é a combustão. O elétrico não faz barulho nenhum. Então, como é que pode um patinete tão pequeno suportar um peso de uma pessoa com 70, 80 quilos e ainda andar naquela velocidade? Isso já mostra a potência que tem o motor elétrico. Hoje, os carros mais rápidos de 0 a 100 são carros elétricos. Eu andei num Taycan, peguei meu celular, coloquei ele no banco do carro, enfiei o pé no acelerador e soltei o celular ficou grudado no banco. Então, o que perde potência, na verdade, é o motor a combustão. O motor elétrico ele também é muito eficiente sob o ponto de vista do quanto ele acelera. O problema do motor elétrico, eu volto a dizer, é a gente conseguir equacionar uma forma de fazer o motor elétrico funcionar com menos peso. Por exemplo, uma coisa que faz você andar bem é a relação peso-potência. Um carro elétrico, ele leva 500 quilos de bateria. Esteja a bateria descarregada, esteja a bateria carregada. Isso é um desperdício, porque você precisa de 500 quilos de bateria para render, sob o ponto de vista de energia, o que 23 quilos de etanol faz. Então o carro vai ficar mais leve com esse processo também do etanol, o que vai tornar o carro elétrico, o motor elétrico, mais eficiente sob o ponto de vista de desempenho também. Então, só aí eu já matei as suas duas questões. O quanto o carro vai ter de desempenho e se o carro vai ficar mais barato. Tem tudo para ficar mais barato, né, gente? Se os caras cobrar num sistema desse mais caro do que já é, aí eu vou te falar assim, com perdão da palavra, aí é sacanagem. É isso que a gente espera, né? Porque sempre quando chega alguma coisa que é tecnológico, né, sempre jogam o preço lá em cima, né? Não, a ideia, na verdade, é democratizar. Porque é o seguinte, se você parar para pensar hoje, o carro elétrico, do jeito que ele é para poucos. O carro elétrico mais barato hoje custa R$200 mil. Ou seja, tornou o carro, o automóvel, totalmente inacessível à esmagadora, né, camada da população. Se nós continuarmos nesse sistema, nós estamos fazendo o carro para poucos. Então, quando a gente fala de tirar a bateria, lógico que o principal aí a gente está preocupado com o meio ambiente, mas é sim tornar o carro mais barato, tornar o carro mais tecnológico sob o ponto de vista de sistemas que deem autonomia para o carro, para ele evitar colisão, ser um carro mais seguro. E aí sim, vamos parar de gastar dinheiro com bateria que é tão cara e vamos colocar para o condutor sistemas que ajudem a salvar vidas. Porque hoje, essas duas coisas juntas, tecnologias que salvam vidas, como ABS, controle de tração, controle de estabilidade, frenagem de emergência, um carro que enxerga outro carro, somado ao que é o carro hoje, ele fica totalmente inacessível. E aí sim, a gente pode investir em coisas que salvam mais vidas e baratear o carro sob o ponto de vista da energia, que essa solução nós já temos. César, só para a gente encerrar, uma última questão.
O Brasil hoje ele tem uma frota de carros, né, de praticamente 100% da frota movida a combustão, né? Tô vendo aqui, dando uma pesquisadinha rápida aqui no Google, né, a frota de veículos hoje no Brasil, quase 110 milhões de veículos, né? Em quanto tempo a gente conseguiria fazer essa troca, essa substituição de modelo? Isso já foi estudado, já foi analisado? Não, isso realmente é uma pergunta difícil, porque tudo vai depender, como você falou, do porquê, por exemplo, por que as pessoas não estão comprando carro elétrico? Que substituiria essa frota? Porque está caro, porque está inacessível e existem muitas dúvidas. O ser humano, o consumidor, nós, enfim, como pessoas, nós somos muito cartesianos nesse sentido. É bom e é barato? Eu compro. Então, hoje, a gente não está conseguindo virar essa chave de tirar os carros a combustão para, num futuro mais rápido, por uma mobilidade mais eficiente sob o ponto de vista de meio ambiente, porque nada do que veio até agora nos convenceu, nem sob o ponto de vista de preço e nem sob o ponto de vista do quanto ela de fato é amiga do meio ambiente. Essa inovação, né, de que de novo não tem nada, mas é o que os estudos apontam como sendo o mais adequado, ele gera emprego porque a cana gera emprego. Quando a gente fala de meio ambiente, Henrique, nós precisamos pensar num todo. Algo que não dê um tiro no pé do próprio ser humano. Então esse sistema barateia o carro, esse sistema torna o carro mais eficiente, esse sistema é amigo do meio ambiente. Então a gente começa a ver respostas que começa a fazer com que as pessoas falem, não, peraí, por esse caminho eu também quero seguir. Hoje, o problema não é o quanto se questiona um carro elétrico. O problema é não ter respostas para esses questionamentos. E essa nova forma de gerar essa matriz energética traz uma resposta que ela é muito boa. É boa para a Europa? Talvez não. Mas para o Brasil e países em desenvolvimento, com certeza é a melhor resposta. Tá certo. César Ugnani, mais uma vez, muito obrigado. Da próxima vez a gente vai pôr o Enzo aqui para fazer a entrevista junto, hein? Combinado, vai ser um prazer. Muito obrigado. São 3 horas e 23 minutos.